Muito bem, meus queridos, sejam muito bem-vindos a essa live MNP. Bem, diferente das outras, essa não é uma live. Claro que eu já fiz isso antes, porém, vocês sabem o motivo. Quem me acompanha já há muito tempo sabe que quando a minha cidade chove é impossível entrar em live, porque a minha internet não colabora. Eu já tô dando um jeito nisso para eu começar a entrar em live com segurança, beleza, pessoal? Mas enquanto não dá para entrar em live, não tem por que eu deixar vocês sem conteúdo, né? Então, a primeira live aqui que eu me propus a analisar três peças de pessoas aleatórias, não necessariamente de pessoas que participaram de algum desafio ou de alunos, o que anteriormente eu já havia feito. Dessa vez eu simplesmente abri o meu Discord e falei: mandem suas artes que eu vou analisar, tá? Mandaram, três pessoas apenas mandaram, e eu realmente iria analisar apenas três artes, mas, pessoal, não percam a oportunidade de mandarem as artes de vocês para serem analisadas. Eu não sou o dono da verdade, eu não estou aqui para criticar a sua arte, falar que você não sabe fazer ou alguma coisa do tipo. Pelo contrário, todo feedback é bem-vindo. Eu sei que arte é uma coisa subjetiva, eu sei que a sua visão é a sua visão, a minha visão é a minha visão, só que eu sei de coisas que as pessoas que não estão talvez no meu nível não sabem, e isso pode fazer com que elas cheguem no meu nível ou avancem ou evoluam aí no nível que elas estão, beleza? Então, é muito importante que eu já vou dar os parabéns para essas três pessoas que enviaram aqui, tá? As artes delas, porque são pessoas corajosas. Quero que vocês saibam que eu não tô aqui para criticar a arte de vocês, eu tô aqui simplesmente para analisar com um olhar mais profissional, no ponto de vista que eu acho que pode melhorar. E tá tudo bem se você não concordar comigo, beleza? Tá tudo certo, acontece, tá? Então, eu não pedi o PSD pra galera, eu só pedi o JPEG. Eu vou tentar fazer algumas inserções aqui de técnicas, ajustes, mas não é o objetivo mudar a arte da pessoa que me mandou, beleza? O objetivo é realmente fazer anotações, fazer algumas observações para que vocês entendam melhor como funciona a parada. Show de bola? Então vamos lá para essa primeira peça aqui do Esdras, que participou do desafio, né? Que eu fiz o desafio com esse nootrópico aqui da Gamer Power, parceira do Design e Criação, tá? Do nootrópico Focus. Beleza? Ele participou do desafio, foi, cara, eu não me lembro agora se ele estava no top 10 ou quase entrou. Eu sei que eu gostei bastante da arte dele, tá muito bem feita, tá muito bem ambientada, mas eu acho que a gente pode mudar algumas coisas aqui para você entender melhor o que faria talvez você subir alguns níveis ali, pelo menos talvez no top 10, beleza? Vamos lá, seguinte. A primeira coisa que eu percebo quando eu vejo essa imagem aqui é que isso aqui me incomoda, cara. Olha aqui o que me incomoda, tá? E eu vou falar muito do que me incomoda, tá? Se eu fosse parar só para elogiar a arte de vocês, não teria por que fazer um vídeo só disso, tá? E eu também não vou forçar incômodos, tá? Eu vou realmente falar do que me incomoda de fato. E talvez me incomode, talvez não te incomode, tá tudo bem. Isso aqui me incomoda, ó. Isso aqui parar aqui. Eu entendo que talvez seja um portal, uma porta se abrindo e tudo mais, porém, quando para aqui eu percebo que, primeiro, não tem isso aqui não tem uma abertura, né? Não tem um teto aqui, porque se fosse dois muros, né? Um do lado de cá e um do lado de cá, essa parte aqui estaria aberta e seria muito massa se tivesse, beleza? Se você tivesse feito essa parte aqui aberta, como se isso aqui fossem dois paredões indo lá para o fundo, eu acho que daria um pouco mais a composição ficaria um pouco mais interessante, tá? E essa continuação dessa luz amarela aqui daria a entender que a gente está olhando lá atrás, nessa parte amarela, é um novo ambiente, é um outro mundo, é uma outra possibilidade, enfim, daria margem a interpretações mais interessantes, na minha opinião. Quando você vem com uma luz só até determinado ponto, sem um motivo aparente, porque a gente não vê nenhum elemento aqui que sustente, tá? Essa luz, nenhum elemento que dá a entender que isso aqui
é alguma coisa senão uma luz. A gente fica com esse pensamento que eu acabei de falar, cara, que é isso? Que será que ele quis dizer aqui? Que será que está acontecendo aqui? Onde será que está que está esse produto agora? Que luz é essa? Entendeu? E tá certo que algumas coisas na arte são abstratas totalmente, e não tem um porquê tão claro, tá? Mas eu acho que tudo tem que ter um porquê quando você vai fazer uma composição. Eu sou o cara das histórias, eu quero que todo mundo consiga contar histórias com a sua imagem. Então, cara, eu aconselho você que quando for colocar algum elemento na sua manipulação, você dê sentido a ele, não só coloque para iluminar. Cara, deixa eu falar de novo, faz sentido colocar uma luz aqui somente para iluminar. Tá? Mas nesse caso aqui, essa luz, exatamente do jeito que ela está aqui, primeiro que esse contato da luz com o pote, a gente já chama a atenção para a luz. Tá? Se essa luz fosse só uma luz aqui, tipo um pilar aqui, aí você fizesse outro pilarzinho aqui, aí outro pilar aqui, enfim, se fosse um padrão lá atrás, talvez fizesse ainda mais sentido, beleza? Talvez aí sim esses pilares que não vão até o final, mas acabam em algum lugar, em algum nível, talvez fizesse sentido. Mas quando você coloca só um pilar de luz e ainda em contato com o nosso produto, o meu olhar, a primeira coisa que eu vejo quando eu olho para a sua tela não é o produto, é a luz. Por quê? Porque, cara, numa composição, a luz atrai o olhar do espectador. A luz atrai o olhar do espectador. Quando você quer dramatizar uma cena, você faz uma cena totalmente escura, neblina e nublada, na verdade, uma coisa mais dark, e aí você coloca o quê? Um ponto de luz em algum lugar. E aquele ponto de luz vai chamar a atenção da pessoa. Entendeu? É exatamente o que você quase fez aqui. Claro, isso aqui, apesar de ser muito vermelho e tudo mais, essa ambientação aqui, esse ambiente está muito bonito, cara. A intensidade dessas cores estão muito bonitas. Só que quando você faz exatamente assim, o meu olhar não vem para cá, que é o objetivo, né? Eu estou fazendo uma manipulação de produto, cara, eu tenho que chamar o foco pro produto, tá? O ambiente tem que ser coadjuvante, tem que ser uma coisa que abraça o produto e dá mais sustentação àquilo que você quer impulsionar, no caso, a publicidade de um produto, de uma pessoa e etc. E nesse caso aqui, cara, eu olho muito para a luz, tá? Se essa luz fosse até, talvez fosse continuasse reto aqui, ó. Vamos tentar colocar aqui. Vamos tentar fazer uma parada aqui, ó. Talvez, se eu pego isso aqui, ó, melhor, com o próprio, aqui, ó. Eu acho que assim eu já consigo, ó, tá? Ó, se for até o final, cara, na minha opinião, isso aqui já não chama tanta atenção, tá? Apesar de ser um risco no meio da tela, o que tá, a gente deveria fazer alguma coisa aí, talvez colocar algumas partículas aqui, tudo para dar essa noção de que alguma coisa está tocando o focus ou alguma coisa está lá atrás e tudo mais, porque até porque se estivesse tocando, seria interessante a gente fazer o que aqui? A interação entre a luz e o objeto. A interação entre a luz e o objeto, a gente teria que colocar mais força aqui nessa luz, tá? Ah, se a luz está tocando no objeto, cara, essa luz aqui tem que estar forte aqui, entendeu? Essa luz realmente tem que estar pesada aqui. Porque a luz é muito intensa e esse elemento aqui, ó, esse elemento da tampa reflete demais. É um elemento é plástico e ele reflete muita luz. Então, se isso aqui estivesse realmente tocando o objeto, não estivesse lá atrás, como a minha percepção me falou, que isso aqui tipo era um portal que estava lá atrás, se isso aqui é uma luz que está vindo de cima e está tocando no produto, esse toque aqui tem que estar evidente, tá? Você tem que evidenciar isso aqui para fazer sentido.
para a pessoa entender o que você quis mostrar aqui. O que que você quis mostrar? Que essa luz está tocando no objeto, tá? E é com luz que você faz isso. É com luz que você faz esse contato, tá? E aí, é claro, poderia estar mais intenso, poderia estar menos intenso. Isso aqui é uma questão de gosto e uma questão de percepção. Você precisa saber qual história você quer contar da sua manipulação para você saber com qual intensidade você coloca os elementos aqui, beleza? E aí, beleza, aqui poderia, por causa dessa luz muito forte, talvez o ambiente todo ficaria um pouco mais amarelado, porque essa luz é muito forte, tá? Então, faria mais sentido. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar para você sobre a sua manipulação, tá? Esse risco, apesar de muito bonito, da uma coloração muito bonita, eu acho que ele deveria, né, ter sido melhor trabalhado, beleza? Tá, vamos pegar aqui agora. Ó. Ih, eu esqueci de salvar a imagem original. Agora eu vou ter que fazer essa lambreca aqui, ó. Aí. Beleza. Outra coisa que talvez ajudaria aqui seria aumentar esse risco aqui, se você quisesse deixar ele menor e não quisesse subir ele todo ou fazer aquela parada que eu falei para fazer aqui, ó, vamos tentar fazer para ver se fica legal também. Ó, subir aqui e abrir aqui, ó. Tô fazendo aquela outra opção, viu? Como se isso aqui fossem duas muralhas grandes, e isso aqui fosse um portal lá atrás, etc. Tá? Isso aqui precisa de um pouco mais de intensidade para casar, enfim. O que eu não tô mexendo na arte, eu não quero isso, tá? Mexer na arte e tudo mais, ficar trabalhando aqui na arte. Eu só quero que vocês entendam o que eu quis dizer aqui, tá vendo? Olha aqui, aqui já seriam duas muralhas, uma coisa lá atrás, pareceu até um sol, né? Bem forte, mas cara, eu acho que faria muito mais sentido, beleza? Eu acho que ambientaria muito mais e, cara, daria uma perspectiva, né? Daria até uma perspectiva interessante, diferente para sua manipulação, o que faria, eu acho, na minha opinião, mais sentido, tá? Outra coisa que eu queria te falar é que essas fumaças aqui, cara, essas fumaças fazem sentido estarem aqui, fica muito bonito, só que, cara, o ambiente é muito intenso. E as fumaças aqui estão brancas. Fumaça é um resíduo, cara. Fumaça é translúcido. Fumaça é só um pó, tá? Quando você joga um pó, vamos supor que você está numa boate toda com aquelas luzes verdes, sabe aqueles lasers verdes, fortes pra caramba, tipo isso aqui, só que verde. Cara, se você joga uma fumaça ali, não uma fumaça daquele canhão de fumaça que com certeza sai branco, você pode até começar a ver branco e depois ela se mistura com a atmosfera. Mas se tivesse uma fumaça assim, por exemplo, uma fumaça de um cigarro aceso e a fumaça flutuando ali pelos lasers verdes. Cara, com certeza a fumaça absorve a cor do ambiente, tá? Então, essa primeira coisa, esse primeiro plano aqui, além de mais escuro, eu acredito que você precisaria colocar ele mais avermelhado, tá? Eu acho que se você viesse aqui, e vamos até colocar aqui com um curves aqui, ó, num vermelho aqui, ó, tá? Vou colocar aqui até nas sombras, colocar um pouco de amarelo aqui, ó, para ficar mais alaranjado também, beleza? E depois eu venho aqui, ó, e posso até abaixar aqui, ó. Tá. Eu posso, ó, ó lá, já mudei a cor da fumaça, tá vendo? Só mudar essa cor da fumaça, ela já daria uma ambientada a mais nesse local, entendeu? Nessa manipulação em si. Eu poderia até deixar um pouco mais.
escuro aqui. É claro que essa luz invade aqui, tá? Não tô falando que não invade, não invada, mas deixar um pouco mais escuro aqui esse primeiro plano, eu acho que faria mais sentido. E claro, essa luz aqui, lembrando, essa luz está muito forte. Então, cara, outra coisa que você poderia fazer são alguns highlights. Vamos pegar aqui rapidamente da cor mais intensa aqui, esse amarelo. E ó, fazer alguns highlights aqui, tá? Lá atrás, com certeza esses highlights aconteceriam de fato, porque a luz ali tá muito intensa, tá? E os highlights daqui também, ó, esses highlights aqui estão muito bonitos, tá? Que você colocou. Esse aqui tá muito bonito, esse aqui tá muito bonito, tá? Talvez colocar alguns aqui. Vou colocar com o mesmo brush aqui, só pra gente ganhar tempo, beleza? Só para vocês entenderem também o que que eu acho que poderia, onde eu acho que poderia melhorar essa parada aqui, beleza? Ó, e aí é isso. Esse aqui deveria ser amarelo, tá? Esse highlight aqui. Até mudar para não ficar com essa agonia que eu tô aqui. E deveria ser mais amarelado nas extremidades, igual tá aqui, tá? E ó, show de bola. Mais ou menos isso, cara, mais ou menos isso. Eu acho que você já entendeu. O Focus mesmo, o produto tá muito bem ambientado, tá muito vermelho, tá recebendo essa luz muito vermelha. Talvez você até tenha usado a foto que eu tô iluminando com a luz vermelha mesmo, tá? Esses highlights assim, você pode colocar em outros locais também dessa estrutura, com mais cuidado, com mais paciência, tá? Porque tá recebendo muita luz lá atrás, então vai ter alguns materiais que vão ter mais highlights. Outra coisa interessante é aqui, ó. Cara, essa tampa, essa tampa aqui, ela tem um material específico. Ela é de um plástico que realmente reflete muita luz, tá? Vou só tirar um pouco da ponta aqui. E esse material aqui é o mesmo material dessa parte do pote também, tá? É o mesmo. Só que o rótulo, cara, o rótulo é fosco, completamente fosco. E isso faz com que ele reflita menos luz do que esse material. E olha só, o highlight que você colocou aqui é o mesmo, segue aqui, ó, reto no rótulo também. Eu acho que isso aqui não faz muito sentido. Inclusive, esse highlight aqui, se você abaixasse um pouco mais para pegar nesse F, que tem um material mais cromo, tá? Ele sim reflete, faria esse highlight acontecer, esse ponto de luz mais forte acontecer. Talvez se você abaixasse ele um pouco para cá, tá? Esse aqui também subisse um pouco. Esse aqui tá legal, porque não tá tão forte quanto esse, tá? Esse aqui tá legal. Isso aqui aconteceria, com certeza. Mas olha só, o highlight aqui, ele tá parecendo um contorno, tá parecendo um stroke, entendeu? E não é assim que funciona. Aqui, a partir daqui, a partir desse ponto aqui, ó, a partir daqui para cima, o material é igual ao da tampa. Daqui para baixo é fosco, isso aqui é totalmente fosco. Então esse highlight aqui, talvez ele fosse mais dissipado, talvez ele fosse menos intenso, tá? Menos forte e mais dissipado, tá? Assim, vamos pôr até um brush mais suave aqui, ó. Mais suave aqui, porque aí esse highlight poderia vir mais para dentro, talvez, mas com menos intensidade, tá? Com menos intensidade, até aqui mais ou menos, tá? Ó, menos, tá? Até mais ou menos aqui, ó. Até mais ou menos aqui, beleza? E aqui já começaria a escurecer mesmo. Isso aqui tá legal, tá? E aqui é a mesma coisa, o highlight mais suave, tá? Mais suave aqui, mais suave, beleza? Por dentro. Beleza? E aqui, um highlight mais intenso, porque aqui, não aqui, ó, aqui não. Aqui mais intenso, tá? Porque aqui o material é diferente, o material reflete mais, muito mais, entendeu? Então, seria mais ou menos isso. Olha lá, tá? Aqui, ó. Antes e depois. Cara, detalhes, detalhes
bem tranquilos e que, pô, dá uma diferença, não dá? Me fala aí o que que você achou, cara. E ó, obrigado pra caramba por ter me enviado isso aqui, tá? Eu espero que você tenha pegado alguma sacada disso para suas próximas manipulações. Fique atento com os materiais, cara. Fique atento com os materiais dos objetos, tá? Em contato com luz e reflexo e essas coisas. Fiquem atentos porque isso faz toda a diferença. Show? Vamos lá, para a próxima manipulação. Essa aqui é do nosso amigo Ivan. Lembrando, eu não sei, eu não me lembro se o Esdras é aluno do Decube, tá? Se não fosse, é muito bem-vindo, cara. Todos são, beleza? O Esdras também não sei se é aluno do Decube, tá? Mas veja bem, ele me mandou essa imagem que tá espetacular, cara. Tá muito bonita mesmo, tá? Eu acho ela muito forte. Eu acho ela muito intensa, tá? Muito estourada, talvez. Eu diminuiria um pouquinho da exposição dela, tá? Pouca coisa, só pra gente não ter tanto esse estouro, tá? Na tela, tá? Eu prefiro, tá? É, vamos lá. Cara, tá muito bonito isso. Tá muito bonito mesmo. Uma coisa que eu sinto muita falta e eu percebo na mesma hora que eu vejo é quando você trabalha com líquido e você entorta a garrafa, cara, você precisa tomar o cuidado de movimentar o líquido da garrafa, que sempre fica em linha reta, tá? A água aqui sempre vai buscar ficar reta, beleza? Enquanto aqui você teria que tirar. Ah, mas não dá para ver porque o fundo é amarelo e o líquido também, tudo. Cara, você teria que fazer, dá para ver, tá? Dá para fazer, dá para ver sim. Se você muda a transparência aqui, como que você muda a transparência disso aqui, cara? Você pode vir aqui com o laço. Novamente, eu não tenho PSD, tá? Então não tem como eu simplesmente editar exatamente o ponto aqui. Eu vou ter que fazer umas gambira bem doida. Mas aqui, cara, basicamente, o que que você pode fazer? Você pode fazer várias coisas aqui para fazer isso aqui parecer transparente, tá? Inclusive, eu vou fazer até no nível aqui já, ó. Como se... Vamos ver se dá certo aqui sem o PSD, é meio complicado. Mas, atenção. Isso aqui dá para você mudar, porque você pode pegar aqui, talvez, um Hue Saturation e tirar toda a saturação dele, tá? Aumentar um pouco a claridade aqui. Ó, se você, olha só de tirar a saturação, a gente já consegue, aqui, pronto, olha só. Às vezes nem precisa fazer muita coisa, cara, olha que fantástico. A gente pode só mudando um pouco a saturação e um pouco a luminosidade, a gente consegue dar a impressão que aqui não tem líquido nenhum. E aqui já tem, tá? É claro que o líquido está muito reto aqui, e se a garrafa estiver balançando alguma coisa assim, é óbvio que o líquido não vai ficar igual uma água de represa. Ele vai dar uma movimentada e não tem problema. Depois que você fez o efeito, você pode vir aqui e fazer algumas graças, tá? Com o brush duro sempre, tá? Não faça essa graça com o brush suave, como... Opa, não tô com PSD, gente. Então tem que tomar cuidado aqui com as máscaras, ó. Opa, beleza. Mas consegue entender? Consegue perceber que isso aqui agora tá transparente? É claro que com o PSD você vai ter um pouco mais de cuidado com o recorte e tudo mais, beleza? Mas isso aqui faz toda a diferença. Podem ver as manipulações que eu faço com o líquido. Se eu tenho a possibilidade de mudar a direção do líquido do meu produto, eu mudo, cara, porque isso faz diferença, tá? Isso aqui faz diferença. E aí, com certeza, você poderia colocar alguns efeitos aqui nesse líquido para dar ainda mais movimento para ele, para mostrar que você mexeu no líquido, tá? Com sutileza, obviamente, você pode fazer algumas interseções aqui para mostrar, para guiar, né, a visão do seu espectador para o líquido aqui, ó, para ele perceber que o líquido está em movimento. Tá vendo só?
que diferença faz? Olha lá, uma pequena interseção, porque agora aqui, ó, a luz está entrando aqui na garrafa, que é translúcida, e está batendo aqui no líquido. Então, essa luz aqui faz sentido existir, beleza? O quão forte existe aqui. Olha a luz que existe aqui, cara. Olha essa luz aqui. Essa luz está muito forte, então obviamente que o líquido aqui estaria um pouco mais translúcido, mais claro, mais vibrante, tá? Até porque o líquido aqui, cara, ele é translúcido. Isso aqui não é um, sei lá, um petróleo, entendeu? Que a luz dificilmente passa por ali. E aqui, como a intensidade da luz está muito potente, alguns pontos aqui do nosso líquido poderia ter um contraste melhor, tá? Para dar a entender que esse líquido é translúcido realmente, não é um líquido grosso, tá? Porque aqui fica parecendo que ele é um líquido mais grosso e não é um suco, entendeu? Fica até meio, não fica tão refrescante assim a imagem. Você consegue me entender? Me fala se você está conseguindo me entender, tá? Eu sinto falta de algumas coisas aqui, alguns pontos de sombra. Se você talvez fizesse um Dodge and Burn aqui, talvez você conseguiria puxar um pouco essa sombra que eu estou sentindo falta de algumas áreas de sombra mesmo aqui, ó, da imagem, e que fariam diferença. Nessa garrafa, você consegue perceber, ó, muito volume na garrafa, tá? E esses volumes aqui, eles precisam estar evidentes. Você precisa fazer com que o volume da garrafa apareça na tela, que o cliente consiga perceber que a garrafa aqui, ó, tem o seu volume. E isso é interessante, cara, porque você fazendo isso, você dá muito mais volume também para sua manipulação, tá? Para sua composição, tá? Ó, a gente está colocando volume aqui realmente onde precisa ter mais. Esse highlight aqui eu tiraria, tá? Eu acho que não tem necessidade dele. Deixa eu deixa eu ver se eu crio aqui. Aí, eu tiraria esse highlight aqui porque não faz tanto sentido. Novamente, eu não tô com PSD, viu? Não vai ficar perfeito, velho. Mas vai dar para entender. E aí a sombra da parada aqui, ó. Deixa eu até ver se com o burn aqui dá para fazer. Não vai dar, não. Mas eu colocaria mais sombra aqui, beleza? Depois a gente vê essa sombra aí, tá? Ó, colocarei mais aqui. Esse highlight aqui, ó. A partir daqui eu também já tiraria ele daqui, cara. E a sombra do limão, da laranja, tô falando limão demais, eu acho que eu tô falando limão, né, velho? Falei laranja. Essa luz aqui, cara, ela tá vindo da esquerda para a direita com muita intensidade, tá? Tá certo que o limão tá bem abaixo, tá? Então essa sombra faz sentido tá mais assim para baixo mesmo. Porém, eu acredito que ela estaria não retinha, bonitinha assim. Ela estaria um pouco aqui, ó, na diagonal, tá? Eu acredito que com certeza, essa sombra teria um movimento a mais aqui para a direita, tá? Por causa da direção da luz e por causa aqui, né, do toque dela aqui, eu acho que ela teria um pouquinho mais de ganho aqui na direita, tá? Vamos tentar fazer isso para ver se muda alguma coisa. E esse highlight aqui também, eu acho que não faz tanto sentido com essa força toda. Até porque o limão, porra, a laranja tá cobrindo a área do highlight, tá? Você chegou a colocar até sombra em cima do highlight, tá? Então, eu acho que a gente deveria repensar esse highlight aqui, mas primeiro vamos finalizar o nosso burn aqui, só para a gente ter uma noção de como vai ficar isso aqui. A gente vai para a sombra ali, tá? E, ó, aí é um trabalho de cuidado e de paciência, viu, pessoal? Ó,
cuidado e paciência. Pegar aqui, ó, nos lugares mais escuros e realmente firmar um burn aqui com mais força. Pra gente ganhar mais textura, pra gente ganhar mais volume nessas áreas. Tá? Eu acho, cara, aqui por estar molhado, esse highlight, que essa luz aqui pode fazer sentido, tá? Mas é porque eu gosto mais de colocar em locais assim, ó, que o material pede mais iluminação do que, se bem que essa tampa também pede, né? Um plástico que reflete bastante. Beleza, ó, vamos lá, vamos ver de leve como que ficou essa modificação. Olha lá. Viu a diferença, cara? Vocês estão conseguindo perceber a diferença? Olha só. A gente pode até, se vocês quiserem, aumentar mais, dar um pouco mais de tom aqui, ó, para isso. Olha lá. Vendo que a gente consegue, até eu acho que eu exagerei um pouco. Mas tá vendo que a gente consegue tonificar a nossa garrafa? A gente consegue dar mais tom a ela, a dar mais tom e dar mais textura para a garrafa. A garrafa tem texturas, tem movimento, tem volumes, entendeu? Que são interessantes da gente ressaltar, tá? A gente eleva a gente eleva a qualidade do produto, tá? Com isso. Aqui eu vou usar aqui de novo meu carimbo. Eu sei que não é o ideal aqui nesse momento, mas eu não vou. O objetivo não é refazer a arte, tá? É só analisar mesmo alguns pontos que eu acho que deveria mudar. Posso até, ou eu faço uma outra sombra, ou eu pego aqui mesmo, do jeito que eu tô pegando, só pra gente conseguir puxar um pouco para onde eu quero. Não vai ficar legal. Vou fazer esse trem direito. Talvez eu pegar aqui, ó. Talvez eu pegar aqui um curves também. Não tem problema. Abaixo aqui, ó. E aqui eu venho com um brush branco. Posso colocar o flow um pouco mais baixo, a opacidade um pouco mais baixa, deixa ele mais suave. E venho aqui, ó, só escurecendo algumas partes. O que tá em cima da sombra não, tá? Somente fora. Sei que é difícil a gente não ver a ligação entre uma sombra e outra aqui, mas sem o PSD fica um pouco complicado de apagar uma sombra em cima da outra, tá? Porém, a gente pode entender, tá? Dá para entender isso aqui. Vira até um pouquinho para cá. E aqui eu vou adicionar um pouquinho de vermelho a essa sombra, cara. E amarelo. Sombra, ele não tá adicionando na sombra, ele tá adicionando no todo ali. Vamos de novo. Vamos tentar com o brush aqui. Bem suave, só pra gente ter uma noção de como vai ficar. Tá? O objetivo aqui, vocês entenderam já, tá? Não é refazer, não tem um PSD. Não pediu PSD, inclusive, tá? Então é só para vocês terem uma noção do que eu acho que faria um pouco mais sentido. Beleza? Claro que desse jeito aqui o ajuste pode ficar parecendo que não ia ficar melhor, ia ficar ruim e tá tudo bem se vocês acharem que ia ficar pior. Mas eu acho que se você tentar fazer isso aqui com PSD, vai ficar um pouco melhor, cara. Vai fazer um pouco mais sentido, beleza?
com menos intensidade, uma sombra mais avermelhada, tá? Uma sombra mais nesse tom aqui, até porque o objeto e o elemento aqui, ó, o produto e a fruta são laranja, tá? Então eles precisam, né, ter uma tonalidade mais assim, ó, mais quente, tá? E aqui pode até, ó, pode ser até que o Linear Burn ajude a gente aqui. E beleza, tá? Vamos deixar, ó, mais ou menos assim, tá? Aí é claro que essa sombra aqui, eu não aguento, velho. Eu vou ter que tentar abaixar um pouco essa sombra. Dodge aqui, ó. Vou mais alto. Só pra meio que dar uma equalizada nas sombras aqui, pra não ficar picotado assim, tá vendo? Ficou esquisito. Talvez eu use um artifício um pouco. Depois eu dou um jeito de dar um blur aqui, só para dar uma embaçada aqui, para não ficar tão comido assim, beleza? Mas só para vocês entenderem, tá? Ó, essas pontas das folhas aqui, talvez, se você diminuir um pouco a luminosidade, tá? Ó, inverter aqui, ó. Algumas pontinhas, só o contato aqui, mais o contato aqui, tá? Um pouquinho mais escuro. Contato aqui um pouquinho mais escuro, não precisa ser tão escuro, porque a folha é translúcida e o ambiente em si está muito claro, muito bem iluminado, beleza? Mas só para não ficar o tom daqui ficar o mesmo tom daqui de cima, tá? Ficar um pouco mais escurinho, acho mais interessante. Ó, uma coisa legal, cara, que eu acho que daria mais movimento ainda para sua imagem, é uma coisa que eu realmente não gosto muito, mas faz sentido quando usado de forma inteligente, tá? As folhinhas, cara. As folhinhas, ao invés de colocar aqui encostadas na fruta e na lata, né, na garrafa, talvez uma folhinha aqui em cima caindo, com aquele famoso efeito de blur, de motion blur, tá? Que faz aquele efeito de movimento e tudo mais. Cara, eu acho que ficaria show de bola. Mas se liga só, alguns poucos efeitos, ó, o antes e o depois. Cara, é muito pouca coisa, tá muito bonita a sua manipulação, tá muito bonita, de verdade, tá? Aqui, ó, vou deixar aqui, ó, só o antes e o depois, beleza? Coisa à toa, o líquido aqui faz muita diferença, tá? Você fazer a transparência da garrafa faz muita diferença. Eu acho que vocês têm que ficar atento a todos os detalhes, porque esses detalhes é o que, cara, o que chama a atenção do cliente, é o que chama a atenção da galera mais que tá mais envolvida com esse tipo de trabalho, beleza? Então eu acho que vocês poderiam levar mais em consideração isso. Show de bola? Essa é a análise aí que eu tenho para você, Ivan. Eu espero que tenha te ajudado, que você tenha sacado, pegado alguma sacada aqui. E eu espero que você tenha gostado, beleza? Vamos para a última análise agora, que é a análise aqui do André Queiroz, que é o aluno. Ele é aluno do Decube, beleza? E ele aqui executou uma manipulação que eu ensino no módulo um, cara, módulo manipulação básica. Nem é essa moto que eu coloco lá, mas foi muito bom. Eu sempre falo, cara, uma coisa que eu sempre falo e a galera acha que eu tô brincando. Os alunos do Decube, eles costumam não replicar o que eu faço. Eles costumam usar o aprendizado que eles têm, que eles adquirem no Decube para fazer as próprias imagens. E isso aqui é um exemplo vivo disso. O cara começou a manipular agora e, pô, muito legal isso, tá? De você começar a manipular e já se arriscar, já postar, já me mandar, já querer análise. Isso demonstra que você tem um interesse muito legal em evoluir e eu acho isso foda, cara. Eu acho isso realmente foda. Tá? Por isso que isso é um trabalho de início seu, um trabalho de entrada. Isso aqui tá bem legal, cara. Tá ambientado de um jeito interessante, tá? E
E, pô, parabéns, cara. Parabéns demais por ter botado sua arte aqui para eu realmente analisar. Fechou? Cara, algumas coisas simples aí que você, com certeza, ao decorrer das aulas do Decubo, você vai aprender e do jeito que você tá fazendo, eu tenho certeza que você vai evoluir monstruosamente nos próximos meses que você continuar consumindo esse conteúdo do Decube é o seguinte, cara. A luz tá muito intensa. Você tá vendo quão intensa tá essa luz. A gente pode ver tanto pela força da fonte de luz aqui, quanto pelas montanhas lá atrás, que, porra, essas montanhas aqui estão acusando que o sol está rachando, cara. Olha aqui, apesar de neve, né, frio, tudo, o sol aqui tá bem, ó, pô, tá bem forte aqui nas montanhas e tal. A gente consegue ver que a sombra tá bem dura, tá? As sombras aqui, apesar de ter um pouquinho de desfoque aqui na sombra daqui, mas a sombra ainda tá bem dura. Isso quer dizer que o sol tá a luz tá muito intensa. Quando a sombra é muito dura, é porque a luz é muito forte, muito intensa, tá? Conforme as nuvens vão tampando o sol, conforme a gente coloca alguns obstáculos entre a luz e o objeto, a luz começa a se dissipar, a sombra começa a ficar mais fluida, menos dura, uma coisa mais soft. E isso acontece na vida real, tá? E aqui não seria diferente. Uma coisa que você precisa entender é a direção aqui. Tá vendo essa sombra aqui, cara? Essa sombra aqui, ela não estaria aqui, beleza? A luz do sol, apesar de estar muito forte aqui, ela tá pegando aqui tudo, ó. Essa luz tá vindo daqui claramente, tá? Claramente ela tá vindo daqui, mais ou menos, beleza? E aí, essa luz aqui, ela bate no cara, na moto aqui, ó. A gente consegue ver até os raios aqui, ó. Até alguns traços aqui, tá vendo? Ó, a gente consegue ver até alguns traços aqui. E aí, cara, essa luz que bate aqui, né, com força aqui, ó, a gente tá vendo que vai para a montanha também, bate aqui na montanha e tudo mais, tá? Essa luz que bate aqui, a sombra que é projetada aqui, ela começa, se ele tivesse no chão, é claro que ela estaria no chão, a sombra de contato, mas ela estaria pro lado de cá. Uma coisa que eu sempre falo, eu inclusive falei, eu acho que não nessa aula anterior a essa, luz do lado esquerdo, sombra projetada para a direita. Luz do lado direito, sombra projetada para a esquerda, tá? Então, se a luz está aqui, cara, essa luz está sendo, mesmo que ela estivesse em cima, mesmo que ela estivesse desse lado aqui, mas lá em cima, tá? Ela está na esquerda. Então, a sombra, por menor que seja o deslocamento dela, existe o deslocamento para a direita, tá? A sombra estaria logo embaixo dele aqui se o sol tivesse também logo em cima dele. Tá? O sol do meio-dia, você pode ver que as sombras quase não aparecem, porque as sombras ficam embaixo mesmo dos objetos, tá? A luz está em cima de tudo, a sombra fica projetada para baixo de tudo, entendeu? Agora, quando tem um pôr do sol, um nascer do sol, que o sol está baixo, a sombra espicha, ela fica espichada, entendeu? E ela vai para frente, ou ela vai para trás, ou ela vai para o lado, depende da sua posição, da posição do objeto, beleza? Perante o sol, perante a fonte de luz. Então, provavelmente, cara, essa sombra, você traria ela para cá, ó. Você faria algo tipo assim, ó. Por ele estar no ar, né? Ela não teria o contato ali e ela seria projetada aqui, ó. Tipo, você poderia pegar ele aqui ou, enfim, fazer algo mais abstrato assim, só para representar, tá? A sombra, é claro que não tem como você. Eu tô fazendo em cima da imagem do cara, tá? Não tem como você não tem o asset dele da lateral, não tem como fazer a sombra perfeita, beleza? Mas tem como a gente ter uma noção de como que seria a sombra. E aí, ó, seria talvez projetada mais aqui no capim, tá? E não com tanta força, tá? Talvez ela seria até menos intensa. Talvez seja assim, ó. E aí essa sombra aqui, ó, a gente pode até tentar dar uma camuflada nisso aqui com um carimbo. Mal feito assim mesmo, porque não tem um PSD e dá para vocês entenderem aí a parada, certo?
Aí, que legal. Beleza? Com mais força aqui para não restar dúvidas que não tem sombra aqui, tá? Beleza aí, ó. Aí aqui a gente já tem uma noção de que, e a sombra nem estaria, eu acho que ela nem estaria aqui do lado, tá? Ela estaria um pouco mais para frente até, porque o sol tá lá atrás, tá? E aí estaria até um pouco mais aqui, beleza? Eu acho que faz mais sentido. Aí é o seguinte, outra coisa, a gente consegue ver aqui, ó, que, porra, o asset que você pegou tá massa, cara, porque a luz do asset tá muito bem colocada aqui, tá? Ela tá pegando muito forte aqui, onde a luz do sol tá vindo aqui, tá? Aqui você poderia até intensificar um pouco mais, na minha opinião, se você intensificasse um pouco mais essa luz aqui, eu estou usando artifícios bem simples e rápidos, sabe? Só para vocês entenderem não como faz, mas o que fazer, beleza? Ó, aqui, ó, deixar um pouco mais intenso aqui nos highlights e tudo mais, essas pontas aqui, ó, da moto com esses materiais mais reflexivos, que refletem, reflexivos não, né? Que refletem mais a luz e tudo mais, talvez reflexivos, se eu tiver errado me corrijam aí, por favor, e se eu tiver certo, fala, não, tá certo. Aí aqui, ó, deixar um pouco mais forte, ó, aqui é alumínio, aqui tem que ser bem forte, tá? E aí, cara, claro, fazer aquelas intervenções marotas com flares, com esses overlays de lights, né, que são bem legais, tá? Colocar um brilhozinho aqui, ó, um brilhozinho mais intenso aqui, ficaria bem legal. Por exemplo, um branco, vou pegar o branco aqui, eu não gosto de usar o branco para luz, mas colocar um brilhozinho aqui, talvez, ó, uma coisa mais assim, tá? Uma luz mais expansiva aqui. Por quê? Porque isso aqui é alumínio, cara. Então a luz bate aqui e reflete bem forte, tá? E aí, em contrapartida, algumas áreas da lateral aqui no próprio asset está escuro. Você deveria escurecer um pouco mais. Porque assim, cara, quanto mais forte a luz que está vindo de um lado, mais escuro vai ser aquilo que está contra ela, tá? Então, você pode perceber, ó, um exercício para quem está começando. Quando você vai tirar foto de alguém contra a luz do sol, a foto fica totalmente escura, tá? Se você não tiver, claro, um, um ajuste automático aí da luz de um iPhone, por exemplo, dessas coisas. Se tiver com uma câmera normal, simples, né, que não tem esses ajustes, se estiver usando o modo manual aí, você vai perceber que se você não regular ali a abertura, o diafragma e tudo mais, você vai ter uma escuridão muito intensa em quem está contra a luz, tá? Então essa parte da moto aqui, do motoqueiro aqui, tá completamente contra a luz, tá? Não que vai ser escuro como a noite, não, mas vai ser mais escuro, tá? O ambiente é aberto, então não tem por que ser tão escuro assim, tá? A foto não tá tão próxima assim, e mesmo que não estivesse tão próxima, escurece também, tá? Mas isso aqui faz sentido, não estar escuro como a noite, mas também não tão claro quanto o outro lado que está ali, ó, do lado do sol, tá? Então, uma coisa mais escurinha aqui desse lado, não precisa passar nas bordas, tá? Essas extremidades aqui tá recebendo luz por trás e o reflexo dessa luz aqui, ele contorna o nosso hero, tá? Então faz sentido essa luz aí. Essas partes mais internas aqui, onde o tronco dele está na frente da luz, tá obstruindo toda a luz e tudo mais, isso aqui tem que ser bem mais escuro, tá? Essas partes assim, ó, essa parte da moto, tá? Ela tá por dentro da moto que a gente vê, tá? E essa parte com certeza não tem contato com a luz, porque a moto inteira tá na frente dela e isso aqui é uma parte interna, tá? É um côncavo ali. E aí, ó, escurecer essas partes assim. A resolução não tá tão boa, tá, pessoal? Novamente, me perdoem aí. A próxima vez eu acho que eu vou pedir o PSD, tá? Não é todo mundo que gosta de compartilhar o PSD, por isso que eu não pedi. E o objetivo também não é mudar, modificar a peça da pessoa, é só analisar. Eu estou modificando só para mostrar para vocês o que ficaria interessante aqui, tá? Então aqui, ó. Beleza? Deu uma escurecida de leve aqui,
tá? Ó, a gente já consegue ver que ele entrou mais, cara. Olha só. Antes, ele tava. Isso aqui parece a blocagem. Quando você coloca a imagem em cima e fala, beleza, ficou massa, agora eu vou ambientar, beleza? E isso aqui você meio que dá o volume que precisa ter, tá? Que o motoqueiro aqui, ó, que esse cara, que esse atleta teria que ter, né? Com essa luz e tudo mais. Olha só a diferença antes e depois, tá vendo? Como você direciona quando você coloca luz e sombra, cara, você direciona o olhar da pessoa, você dá movimento, cara, você dá muita coisa. Outra coisa que eu faria aqui se fosse você, seria algumas poeira. Primeiro, fog, que poeira, cara, a velocidade, primeiro, para ele estar alto assim, muito provavelmente ele teria que estar mais para trás para fazer para essa subidinha aqui fazer um pouco de sentido, apesar dessa subidinha eu acho que não levar ele tanto assim para cima, tá? Ou você também poderia, sei lá, pegar um asset de rampa ou de um entulho, alguma coisa assim, que faria mais sentido colocar embaixo aí para dar esse movimento, dar sentido a esse movimento da moto, tá? Para não simplesmente parecer que o motoqueiro tá flutuando, tá pulando, tá? Eu acho que faria um pouco mais de sentido você pensar por esse lado também. A forma de usar o asset, não é porque o asset é massa que você tem que colocar a todo custo. Cara, você quer colocar esse asset aí, faz ele estar aí fazendo sentido, tá? Coloca uma rampa, coloca um entulho, coloca alguma coisa, uma inclinação no chão, enfim, dá sentido a esse movimento que fica massa. Não é desistir da ideia. Ah, ele não tá pulando, não faz sentido, eu vou desistir. Não, cara, tá massa isso aqui. Faz isso aqui funcionar. Coloca um entulho aqui. Saca? Não precisa ser uma coisa retinha, bonitinha. Isso aqui tá no meio do nada, velho. Coloca um monte de entulho aqui de pedra, que aí vai fazer sentido. Vai parecer que ele subiu nessas pedras e pulou. Simples assim. E aí, quando você fizer isso, você pode colocar algumas partículas ou poeira aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum asset de nuvem ou de. Aqui, ó. Vou pegar esse asset aqui e vou fazer algumas. Aqui, ó, mais claro aqui. Opacidade. E vou fazer talvez uma poeirinha aqui, ó. Aqui, aí, ó, lá atrás. Aqui na frente com mais intensidade. E olha lá. Tá? Aqui. Faz aqui. Beleza. Pouquinho de. Cara, poeira. Isso aqui, o cara tá fazendo poeira, velho. O cara tá fazendo poeira pra caramba. Partículas também. Isso aqui é cascalho, é pedra. Então, com certeza teria partículas. Como que a gente pode, né, talvez fazer partícula aqui bem rapidamente? Deixa eu ver se eu tenho algum asset de partícula aqui. Particles, não tenho. Dust, não tenho. Ah, vamos aqui, ó. Talvez eu tenha aqui essas paradinhas aqui. Isso, assim, não vai ser, não são partículas, tá? Mas é só para ilustrar a parada, tá? Ó, coloca algumas coisas assim, ó, saca? Lá já deu um pouco mais de sentido a esse movimento. Tá vendo? A gente já conseguiu dar sentido aqui, ó, a movimento. Ó, o cara saiu do chão e essa saída da moto do chão, né, levantou partículas. E isso aqui faz total sentido para mim, tá? Me fala aí se faz para você também. Beleza? Aí é claro que você vai ter que ter cuidado, todo cuidado para fazer isso acontecer de uma forma mais interessante, beleza? Aí, beleza. O que que eu faria aqui de novo? Mais uma coisa para melhorar ainda mais a sua manipulação, cara. Seguinte, aqui não vai dar para eu fazer porque realmente eu precisaria do PSD. Duas coisas que eu pensaria, ou em aumentar esse atleta aqui, tá? Essa moto e tudo mais, tá? Né, pro foco ser ele, porque eu tô tendo muita visão do chão, tá? Eu tô tendo muita visão. Aqui, ó, deixa eu pegar meu brushzinho normal. Eu tô tendo muita visão dessa área,
muita área vazia, sem muita coisa, e pouca visão do nosso hero, que é o nosso cara aqui, velho. Esse aqui, pô, ele é o cara, ele tem que aparecer, entendeu? O ambiente é muito bonito aqui, tá tudo certo, mas aqui tá muito grande, tá? Então, talvez, sei lá, ou você pode começar a escurecer um pouco mais isso aqui, ou desfocar essa área aqui, ou você pode fazer um motion, um path blur aqui, ó, como se tivesse, é, a- como se a câmera estivesse captando o movimento em si, tá? E o path blur, por exemplo, aqui, ó, deixa eu transformar isso aqui tudo numa imagem, deixa eu tentar fazer você entender esse path blur aqui. Pegar aqui, ó, o path blur e dar um pouquinho de velocidade aqui, ó. Isso aqui não vai funcionar, né? Isso aqui não vai funcionar, não. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Não. Talvez aqui funcione, ó. Tá. Qual que é o meu objetivo aqui? Meu objetivo aqui é fazer isso aqui. Dar esse. Bora, rapaz. Dar esse movimento aqui, ó. Para para nossa manipulação. Porque aí a gente tira um pouco, tá? A visão daqui, da frente. A gente embaça um pouco essa visão. Deixa eu ver se vai funcionar, tá, pessoal? Isso aqui é só pra gente. Ah, não, beleza. Agora é só apagar aqui. Ó. Vou usar uma máscara que aí pode dar certo. O jeito que eu fiz aqui, obviamente que não é o ideal, tá? Mas é o jeito que deu para fazer sem o PSD, tá? Objetos mais distantes, como essa casinha aqui, não precisa estar ativo. Esse path não precisa estar ativo, tá? Mas a rua mais próxima aqui, pode ser que faça muito sentido fazer isso, tá? Sabendo que o cara tá no vácuo aqui, entendeu? O cara tá que tá. Então, fazer isso aqui talvez dê um pouco mais de sentido, tá? Consegue dar um pouco de movimento para essa cena. E eu quero tirar o estresse, eu quero tirar o estresse, não, eu quero tirar a quantidade de atenção que essa parte aqui tá chamando para mim, entendeu? Talvez a melhor forma realmente fosse aumentar um pouco mais ele, talvez, e colocar algum elemento aqui que faça sentido nesse salto, para a gente ter a atenção na ação, no que está acontecendo, tá? E não nessa área tão grande aqui. E se a gente também talvez colocar aqui, ó, um Hue Saturation e dar uma diminuída aqui. É claro que não precisa dar tanta diminuída assim, porque o ambiente aqui é aberto e a gente não tem aqui o sol também, tá? O sol também bate aqui, tá? Mas só uma vinheta aqui talvez, ó, só uma vinhetinha aqui talvez para não ficar com essa área tão à mostra, tá? Para essa área não ficar tão chamando tanta atenção assim, beleza? E aí a gente teria aí mais ou menos algo assim, beleza? Não vou mexer nas cores, não vou mexer em nada. O objetivo é só mostrar para vocês conceito, tá? O que que vocês precisam em determinadas cenas? Movimento, vocês precisam entender luz e sombra, entender quando a luz bate em determinado material, entender quando a sombra é projetada de longe, como que ela se comporta, enfim, esse tipo de coisa, beleza? E aí a gente tem basicamente aqui, ó, vamos ver só para ver se deu uma mudada. A gente tem aí, ó, um antes e um depois. Um antes e um depois, beleza?
Deu para ver a diferença, né? Deu para ver que a gente conseguiu focar mais no nosso hero, focar mais no que está acontecendo e menos onde a gente não precisa focar, tá? Tá tudo muito nítido, tá parecendo realmente a fase de blocagem, tá? Que falta aquele acabamento que o toque final vai dar, tá? O cuidado com a sombra, tirar a sombra do lugar e colocar no lugar correto, colocar, dar mais movimento a tudo, colocar luz e sombra do jeito que tem que colocar, e isso com certeza faz muito mais sentido. Beleza, meus queridos? Bem, esse foi o trabalho do André. André, parabéns por estar no Decube praticando, isso é foda. Eu convido todos vocês a entrarem para o Decube também. Eu vou deixar o link daqui do site aqui embaixo, decube.com. Entra lá, aproveita, tá? Apenas R$ 29,90, são mais de 160 horas de aulas focadas em manipulação. Tem curso de Illustrator lá, 2 cursos de Illustrator apenas, mas o restante é focadaço em manipulação, tá? Vai entrar muito curso legal, vai ter 3D, vai ter mentalidade, vai ter mindset, vai ter manipulação avançadíssima em breve, tá? Eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas em breve vai ter manipulação avançada. Eu tô gravando uma aula gigantesca, apesar de já ter alguns módulos avançados lá, mas, cara, esse é um trabalho de um aluno que começou agora, cara, e ele já tá, porra, já tá voando aí. Eu tenho certeza que em breve ele vai estar muito, muito melhor que isso. E é isso, cara. O objetivo é esse, evolução sempre. Então a gente analisou aqui essa peça e essa peça. Muito obrigado por todos que quiseram participar. Me enviem a sua peça. Se você quer que eu analise a sua peça, que eu faça isso aqui que eu fiz com a sua peça, me envie lá no Discord. Eu não vou aceitar artes que enviadas via direct do Instagram. Envia no Discord. Ah, como que eu entro no Discord? Eu vou deixar o link aqui embaixo também. E se não tiver aqui embaixo, vai lá no meu Instagram, Design e Criação. No link da bio você vai ver Discord e você vai entrar lá, beleza? E aí lá você vai conseguir me enviar suas peças para eu analisar. Fechou, meus queridos? Um fortíssimo abraço e até a próxima. Valeu!